Então, bom dia a todos. Vocês já podem colocar aí no chat os nomes de vocês para valer como a presença. Ué. A Ana Júlia estava pedindo para entrar na chamada. A Ana Júlia entrou? Não, professor. Não entrou. Eu permiti, só se ela não está com e-mail institucional, talvez. Mas ali não dizia que ela não estava com e-mail institucional. Bom, vamos esperar. Então, para a aula de hoje, tá, pessoal? Falar para vocês o conceito de temperatura. E a ideia é chegar até a conversão de escalas de temperatura. Dentre elas aí a Celsius, que é a que a gente está acostumado, a Fahrenheit e a Kelvin, que é muito importante quando a gente vai trabalhar lá com os gases ideais, que é uma escala absoluta onde não tem temperatura negativa. Bom dia, Ana Júlia. Tu estavas entrando com um e-mail que não era o institucional, Ana? Não, senhor, eu estava entrando com o institucional, eu não sei por que ele pediu para pedir permissão. Não sei, tá estranho esse Google Meet. Bom, eu tive de mudar ali, eu coloquei que, em princípio, qualquer pessoa poderia acessar, tá? Porque ele, se colocar a opção de somente convidados, aí eu tenho que estar permitindo para todo mundo. Eu não sei o que está acontecendo. Tá. Então, eu estava falando que a gente vai falar do conceito de temperatura. Vou falar um pouquinho, rapidamente, dos instrumentos de medida de temperatura. Depois vou falar da lei zero da termodinâmica, que é onde a gente analisa a questão do equilíbrio térmico, equilíbrio termodinâmico. Então, quando a gente coloca duas substâncias em contato ou misturadas em algum recipiente, e se essas duas estiverem a temperaturas diferentes, depois de um certo tempo, depois eles trocarem energia entre si, vai atingir um estado que é conhecido como equilíbrio térmico, onde não há mais troca de energia. Ou seja, a situação final é que os dois corpos, as duas substâncias, estarão à mesma temperatura. Tá? Feito isto, eu vou falar das escalas, dentre elas essas três, a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin, e como a gente faz a conversão de unidade entre cada uma delas. Embora existam hoje em dia aplicativos ou até calculadoras aí no Google que faz a conversão automaticamente para a gente de temperatura, a gente tem que aprender a fazer, inclusive para uma escala qualquer, tá? Que é a metodologia do ensino das trocas de temperatura. Como a gente está num ensino remoto, se eu fosse fazer uma avaliação de conversão de temperatura, seria muito fácil ir a um conversor desses e colocar lá o valor e converter. Tá? Então, eu vou pensar mais nas questões das avaliações em colocar uma escala qualquer, daí vocês não vão ter o conversor. Tá? Conceito de temperatura. Temperatura é uma medida do estado de agitação das partículas ou das moléculas de um corpo. Tá? É uma medida do estado de agitação
das partículas moléculas de um corpo ou substância. Então, a gente vai estar pensando na grandeza, associando com temperatura, na grandeza velocidade. Tá? Quanto mais agitado estiverem as moléculas, as partículas, os átomos de uma determinada substância, maior será a sua temperatura. Tá? Então, vai pensar que cada substância tem lá no seu interior os átomos, as moléculas. Essas moléculas estão se movimentando. A gente vai ver que, dependendo do estado em que a substância está, elas estão mais livres para se movimentar do que em outras situações. Por exemplo, no caso do estado sólido, essas moléculas, esses átomos, eles estão mais aproximadamente fixos nas posições deles. É como se eles estivessem ligados entre molas, entre uns e outros, e eles ficam oscilando próximo a uma posição mais ou menos fixa. No caso do estado de líquido, tá? Substância no estado líquido, esses átomos eles estão mais livres para se movimentar, tanto que o líquido pode escorrer, ele pode escoar de uma região para outra de forma mais simples. Tá? E no caso do gás, esses átomos estão completamente livres dentro da substância, e essas moléculas, partículas, estão se movimentando com velocidades em todas as direções, e a energia cinética associada com essas partículas, com essas moléculas, vai, na teoria dos gases, chegar ao conceito de temperatura. Tá? Então, a gente vai ver que temperatura, lá, quando chegar na teoria dos gases, está associada à energia cinética das moléculas. Está associada à energia cinética das moléculas átomos, tá? Moléculas ou átomos. Então, a gente vai ver que temperatura vai ser uma fração da energia cinética das moléculas que compõem o gás, tá? Então, lá, quando a gente falar no gás ideal, a gente chega numa equação onde T vai ser igual a uma fração da energia cinética. Lembrando que a energia cinética que a gente viu é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, a temperatura está associada com a velocidade. Quanto maior a velocidade das partículas, maior a temperatura, tá? Então, aqui, quanto maior a velocidade das partículas, e aqui eu estou pensando partículas, tanto moléculas quanto átomos, partículas, maior será a temperatura. Do ponto de vista da definição, parece algo que não é muito, que a gente consegue pegar, que a gente consegue sentir, que a gente consegue associar à definição, mas vai ficar mais claro conforme a gente for tendo instrumentos para medir essa temperatura e conforme a gente for vendo as teorias lá quando chegar na teoria dos gases. Tá? Então, quando falar o que é a temperatura, temperatura é uma medida do estado de agitação das moléculas de um corpo ou de uma substância. Tá? Quanto maior a velocidade dessas moléculas ou partículas da substância, maior será a sua temperatura. Ou ainda poderia falar, quanto maior a energia cinética das moléculas dessa substância, maior a temperatura. Tá?
elas estão todas agitadas dentro da substância, estão se movimentando em geral em todas as direções, mesmo no estado sólido, tá? Elas ficam oscilando em todas as direções, tá? E a energia cinética associada com elas vai dar uma medida da temperatura. Tá bem? Eu não sei se vocês estão anotando, se eu já posso apagar. Pessoal? Professor, só mais uns 5 segundinhos assim para copiar a última frase. Tá bem. Lembrando, tá, pessoal, que se tiver alguma dúvida, se a câmera desfocar ou tiver alguma coisa que vocês não entenderam, vocês perguntem pelo microfone, tá? Porque eu fixei a minha tela lá para poder ver se às vezes está focalizando o quadro, tá? Na aula de ontem, com o primeiro ano, desfocalizou e ninguém me avisou nada. Aí, lá adiante, professora, seu quadro não está bem focalizado. Então avisa na hora que acontecer já, tá? Posso apagar? Não? Acho que sim. Pode sim, professor. Dá um print screen, guarda a imagem e depois já copia, né? Tá. Temperatura, médio estado de agitação. Quanto maior a energia cinética, quanto maior a velocidade, maior a temperatura. Como é que a gente consegue caracterizar a temperatura? A partir dos instrumentos de medida, né? Temperatura vai ser representada por um T maiúsculo, onde a gente não pode confundir com o T de tempo, tá, pessoal? O T de tempo lá do primeiro ano era um T minúsculo, tá? A temperatura T maiúsculo. E aqui para nós, quando for na escala Kelvin, vai ser simplesmente T. Quando for na escala Fahrenheit, a gente vai colocar uma Fzinha aqui embaixo, TF. E não é temperatura final, é temperatura Fahrenheit. Tá? E quando colocar na escala Celsius, vai ter um C, para dizer TC, temperatura na escala Celsius. Tá? Então, na Kelvin não tem nada, fica só T, porque é uma temperatura absoluta. Uma temperatura que não tem valores negativos. Tá? Bom, a gente já conhece o termômetro usual. Então, o instrumento de medida que a gente tem está associado com uma grandeza que varia com a temperatura. Então, são associados a alguma propriedade termométrica que varia com a temperatura. Varia com a temperatura. Então, tem que ter uma grandeza que mude com a temperatura para mim poder ter um instrumento de medida. Tá? O mais usual, o termômetro capilar, pode ser o termômetro clínico. Termômetro, vamos colocar aqui de mercúrio. De mercúrio, ou termômetro de álcool colorido, é aquele vermelhinho que a gente encontra aí
em algumas lojas, às vezes está pendurado na parede, de álcool colorido. Os dois usam uma coluna de líquido que aumenta ou diminui com a temperatura, tá? Então, a propriedade termométrica que tem aqui é a dilatação, tá? É a dilatação da coluna que faz com que a gente consiga medir a temperatura. Então, o líquido, seja o mercúrio, seja o álcool colorido, recebe calor do ambiente ou perde calor para o ambiente. Se ele receber calor, o líquido vai aumentar de volume, então é um conceito que a gente vai ver também. Várias substâncias, quando recebem calor, aumentam o seu volume, ou seja, eles dilatam. Tá? A gente vai ver dilatação volumétrica. Em dilatando, aumenta o comprimento da coluna, e esse comprimento vai estar associado com a temperatura que tem no dia. Claro que tem que calibrar o termômetro, tá? Para ele não dar valores equivocados da temperatura no dia ou no momento que a gente está olhando para o termômetro. Tá? E vai depender do formato desse capilar, do formato ou do tipo de termômetro, para saber qual é a altura da coluna que tem. Tá? Então, cada fabricante faz o seu termômetro do seu tipo, mas eles são calibrados em comparação com um padrão, e a partir daí eles indicam uma medida correta de temperatura. Termômetro de mercúrio é mais usual esse que a gente mede a temperatura corporal. Né? O mercúrio é um metal bom condutor, e ele é um metal líquido, né? Então, isso facilita com que ele se movimente dentro do capilar. E, por outro lado, por ele ser bom condutor, ele facilmente conduz o calor e dilata mais facilmente do que o de álcool. Né? O de mercúrio, para medir temperatura corpórea, ou corporal, a escala varia aí de 33, 34, 35 graus para cima, não chega a mais que 45, tá? E os de álcool, esse é para medir temperatura, pode chegar até 100 graus, 150 graus, até 200 graus, depende do termômetro que for usado. Tá? Então, o álcool colorido é aquele vermelhinho, que tem aquela coluna vermelhinha de líquido. Parece uma resina, mas não, é álcool, tá? O álcool tem um coeficiente de dilatação que é razoável, o mercúrio também, então esse coeficiente de dilatação é que faz com que ele varie bastante com uma pequena variação de temperatura. Um ponto importante aqui é mencionar a lei zero da termodinâmica, que eu já vou escrever na sequência, que é isso que eu falei. Quando eu colocar dois corpos em contato entre si e eles estão a temperaturas diferentes, depois de um certo tempo eles atingem um equilíbrio térmico, não vai haver mais troca de energia entre um e outro, então, consequentemente, no equilíbrio térmico eles vão estar à mesma temperatura. Tá? Então, quando eu coloco um termômetro para medir uma temperatura, eu tenho que aguardar um certo tempo para que ele atinja o equilíbrio térmico com a substância, com aquilo que eu estou querendo medir, a temperatura. No caso do termômetro de mercúrio, para medir temperatura corpórea, se coloca na boca ou na axila, tá? E espera-se 5 minutos, tá?
Então, a gente não mede temperatura com menos de 5 minutos. O de álcool não é usado essa medida, porque ele não é tão preciso assim, né? Mas existem outros tipos de termômetro, né, pessoal? Tem o termômetro que é digital, ele é um termômetro que tem um fenômeno elétrico associado, né? Eu vou colocar aqui termopar. Está usado no termômetro digital, né? Basicamente uma junção de dois metais varia um potencial. Potencial aqui a gente está pensando volts, tá, pessoal? Mesma coisa aqui nas tomadas. Varia um potencial quando T varia. Tá? Então pensem, um metal de ferro e um metal chamado constantan. Tá? Pega os dois metais, coloca um de frente para o outro aqui, passa um ponto e solda esse ponto aqui, bota uma solda aqui. Tá? Esses dois metais, se eu pegar um instrumento chamado voltímetro e medir a diferença de potencial que tem entre esse ponto e esse ponto, vai dar uma certa voltagem. Claro que não chega a ser uma voltagem de uma pilha, ele está associado aí com 1,5 volts, é algo da ordem de milivolts, ou até talvez menos, tá? Então a grandeza é bem pequenininha, mas se eu colocar a mão aqui e aquecer essa junção, essa diferença de potencial vai aumentando ou diminuindo. Tá? Então, foi usado propriedade termométrica, a tensão, a diferença de potencial entre as duas extremidades desses dois metais. Tá? Variando a temperatura, varia o potencial. Tá? Varia o potencial no instrumento. E aí liga ele a um circuito elétrico com um display digital. E aí ele indica lá a temperatura para nós num LCDzinho. Tá? Que é o display do termômetro digital. Mais preciso? Não, o mais preciso é o de mercúrio, tá, pessoal? Só que sempre pode ter um erro aí associado com o circuito elétrico, né? Ou até com a calibração dessa junção aqui de dois metais. Normalmente é o ferro e o constantan, mas existem outras ligas aí que também dão diferença de potencial. Também não dá para usar a junção para gerar energia, tá? Para tentar acender uma lâmpada, por exemplo, com a junção de dois metais, colocar uma lâmpada na extremidade. Não acende, tá, pessoal? É muito pequenininho o potencial, é milivolts. 0,001 volts. Tá? Bem pouquinho. O que mais? Posso apagar, pessoal? Acho que sim, professor. Pode. Tá? Tem uns que é uns termômetros de mola. Também usa a propriedade da dilatação. E ele parece um relógio, tá? Normalmente é espiral, tá, pessoal, a mola. Então tem assim, uma mola, aqui tá a mola, ela faz assim, assim, aqui. Tá fixo nessa posição aqui, e tem aqui uma escala de temperatura,
E preso a essa parte central, tem um ponteiro. Tá? Tem um ponteiro, está preso aqui. Tá? Quando eu aquecer o metal aqui no sensor, aqui, tá? Coloquei aqui temperatura, uma chama, tá? Aqueceu, essa mola toda vai dilatar, só que quando ela se dilata, ela aumenta a imagem circular dela aqui. Tá? A espiral aumenta de tamanho. E quando aumenta de tamanho, a tendência disso aqui é fazer isso. Tá? Quando resfriar, a tendência é diminuir de tamanho. Quando diminui de tamanho, o ponteiro se movimenta para cá. Tá? Então, ainda é dilatação. E a dilatação do metal. Tá? A escala estaria aqui. Vou botar graus Celsius. Assim. Um termômetro de ponteiro. E por último, o pirômetro óptico. Aqui só tem o desenho. Não sei se vocês querem anotar o desenho. Não, ainda tem mais um ainda. Posso apagar? Por mim, sim. Pode sim. Uhum. Eu acho que sim, professor. Vamos falar de um outro antes do pirômetro. Vamos falar do termômetro infravermelho. Essas pistolinhas que tem aí no supermercado para tu entrar e controlar essa temperatura. Ele usa a radiação infravermelha. Usa a radiação infravermelha que é emitido pelo corpo a uma dada temperatura. A uma dada temperatura. Tem diferença nesses termômetros. A escala que a gente consegue medir. Então, esse termômetro que o pessoal usa ali no supermercado, ali no São Luís, eu sei que tem. Tá? A escala dele vai até, no máximo, aí 45 graus, 50 graus. E deve ser de 20 para cima, tá? A pessoa não vai ter uma temperatura mais baixa que 20 graus, do que 30 graus, já está com hipotermia, tá? Então, a escala dele é bem pequena, enquanto que tem uns que tu compra aí pela internet, que eles medem temperatura até 250 graus Celsius. Tá? Tem um pontinho vermelho, parece que é a radiação, mas não é. Na realidade, aquilo lá é só uma mira, é uma mira laser que diz aonde, o que tu está medindo, tá? A temperatura. Então, tem uma pistolinha, tu aponta para um determinado lugar, por exemplo, aqui para o quadro, aparece aquele pontinho vermelho, a mira laser apontou aqui, e aí vai medir a temperatura disso aqui. Tá? É só uma mira laser, não é o infravermelho esse ponto aqui. Tá? É só uma mira. Esse termômetro tem uma característica interessante. Se a gente quiser medir a temperatura de um forno, ele é bem interessante, porque a gente não precisa pegar o termômetro e ir até na frente do forno e ficar esperando lá. Vai cozinhar a mão da pessoa. Tá? Já com o infravermelho, não. Tu aponta de longe e tu consegue medir a temperatura.
Tá? Qualquer um dos outros que eu falei antes, tem que aproximar o termômetro, deixar um certo tempo dentro do recipiente, dentro da região que eu quero medir a temperatura para fazer a medida. Agora, pensem na seguinte situação. Se a gente fosse tentar medir a temperatura de um forno desse de siderúrgica, onde a temperatura para o ferro do estado sólido ser transformado em líquido, para ele derreter, é da ordem de 780 a 800 graus Celsius. Como é que vai medir? As pessoas nem ficam perto desses fornos. Tá? Não ficam perto quase nem do metal, porque a temperatura é muito alta. Tá? Então, o que a gente faz é usar o chamado pirômetro óptico. Deixa eu trocar a caneta, que aquela já está perdendo a tinta. Vamos ver se essa aqui está boa. Pirômetro óptico. E aí é assim, ó, pessoal. Tem um forno. Eu vou fazer um desenho num forno como se fosse uma oca, assim. Tá? Aqui está a porta do forno. Tá muito quente, tá? Muito quente. Tá saindo calor por aqui. Tá? E eu quero medir a temperatura. Então, o que eu faço? Eu coloco uma resistência elétrica. Uma resistência elétrica, que eu vou representar assim. Resistência. Como se fosse uma resistência de chuveiro. No meu equipamento, eu posso mudar qual é a tensão que chega naquela resistência. Então, aqui tem algo que eu posso variar. Vou colocar uma setinha assim. Está dizendo que eu posso variar isso aqui. Vamos fazer diferente. Vamos variar assim, ó. Aqui eu posso variar. Aí. Posso variar a tensão que chega lá. Então, variar a tensão que chega lá significa dizer que eu vou fazer essa resistência ficar incandescente. Tá? Ela vai ficar vermelhinha ou meio azuladinha. Tal. Quando eu vario essa tensão e a resistência ficar com uma cor, eu vou olhar. Aqui é para representar o olho humano, tá? Os cílios. Tá? Vou olhar pela resistência até o forno. Quando a cor da resistência for igual à cor do forno, eu tenho a medida de temperatura que vai estar indicada aqui nessa escala. Aqui, ó. Tá? Aqui vai medir a temperatura. Tá? Então, eu vou variando o potencial, é como se eu estivesse variando a temperatura da resistência, e eu vou comparar a cor da resistência com a cor do forno. Tá? No caso do forno de siderúrgica, então tem que chegar naquele vermelho do ferro em fusão, derretendo, tá? Para saber qual é a temperatura do forno. Alguns autores dizem que não é tão preciso, mas tem especialistas para isso, tá, pessoal? Tem especialista em operar o pirômetro óptico, porque isso é uma questão de sensibilidade. Tá? Cada pessoa poderia olhar aqui e dizer, bom, agora o vermelho está igual. Aí troca a pessoa, aí outra pessoa olha e não, mas não está igual, tem que mudar um pouquinho. Aí chega outro, olha de novo, tem que mudar um pouquinho, não é o mesmo vermelho. Tá? Então é uma questão de sensibilidade. Então, tem uma pessoa que ganha para medir as temperaturas dos fornos, tá? Para usar o pirômetro óptico. Tá bem? Então, aqui usaria a luz como parâmetro, né, pessoal? A luz e a diferença de potencial. Luz e potencial.
como parâmetro que muda com a variação da temperatura. Conseguiram entender esse último aí, pessoal? Essa resistência aqui é como se fosse o filamento de uma lâmpada, né? A lâmpada é incandescente, varia, ela vai ficando vermelhinha ou amareladinha, tu vai ajustando o potencial aqui, como se fosse um botão, assim, que tu vai girando, e tenta equivaler a cor da resistência com a cor do forno. Tá? Nenhuma dúvida com relação aos medidores de temperatura? Não, sobre isso aqui, tranquilo, professor. Tranquilo, né? E, professor, por exemplo, num exercício, né, se mudasse o instrumento de temperatura, ele poderia fornecer uma informação diferente? Sim, sim, pode fornecer uma informação diferente. Por quê? Porque ele foi calibrado diferente. Tá? Então, cada termômetro tem uma calibração, tá? E tem um princípio de funcionamento diferente do outro. Por exemplo, se eu quiser fazer uma coluna de mercúrio do diâmetro de uma caneta dessa aqui, ela não vai ser tão sensível como se eu fizer do diâmetro de uma caneta convencional, uma caneta Bic dessa, ou um lápis. Tá? Caneta Bic vai ter mais precisão do que esse aqui. Tá? Então, por isso que no termômetro clínico, ele tem uma coluna que é bem estreitinha. Tá? O espaço para ele dilatar é bem pequenininho. Tem o reservatório embaixo, é verdade, para ter bastante mercúrio. Tá? Mas se eu pegar o termômetro de mercúrio, medir a minha temperatura, pegar o termômetro de álcool, medir minha temperatura, pegar um termômetro infravermelho e medir minha temperatura, provavelmente os três vão dar 3 valores diferentes. O processo de medida é diferente porque eles foram calibrados de uma forma que a gente não sabe exatamente a precisão dos três. Tá? Claro que o fabricante diz lá, erro de mais ou menos 1 grau. Mas 1 grau para medir a temperatura e a pessoa tiver com 36,5 e o erro do termômetro é 1 grau, a pessoa podia estar com febre, porque 37,5 já é febre. 37,5 já é febre. Então, como o erro do termômetro é de 1 grau, se ele tiver com 36,5, podia ser que ele tivesse com febre. Ou 36,7. Depende da precisão do termômetro. Mas, com certeza, se mudar o instrumento, é provável que a temperatura medida seja diferente. Tá bem? Então, o ideal seria a gente saber as propriedades de cada instrumento. De cada instrumento. Se for comprar um termômetro clínico, olhar a especificação, qual é que é a precisão dele. Alguns informam 0,01 grau ou 0,05 graus. Né? E aí outros pode ser 0,5, pode ser 1 grau, vai saber qual é a precisão. Provavelmente o mais barato vai ser aquele que tem uma precisão menor. Né? Aquele que tem a precisão maior vai ser bem caro. Bem provável. Tá bem? Bom, vamos falar do equilíbrio térmico, só para não ficar faltando. Equilíbrio térmico, agora não sei qual caneta eu estava usando. Equilíbrio térmico e lei zero da termodinâmica. Lei zero da termodinâmica. Se dois corpos A e B
Os dois corpos A e B forem colocados em contato com terceiro, C, vírgula, se A está em equilíbrio com C e B está equilíbrio térmico, tá, pessoal? Dois corpos A e B foram colocados em contato com o terceiro corpo C. Se A está em equilíbrio com C e B está em equilíbrio com C, logo A está em equilíbrio térmico, tá? Eu vou colocar aqui equilíbrio com B. Então, se eu colocar o A e o B em contato com C, sendo que o A está em equilíbrio com C e o B está em equilíbrio com C, então, necessariamente, eu posso dizer que o A está em equilíbrio com o B. Tá? Dá para fazer um desenho até. Coloca o C assim embaixo. C. Aqui coloca o A, que não está em contato com o B. Assim. Aqui não está trocando energia, então vou botar assim, energia cinética igual a zero. Não, energia cinética não. Vamos fazer variação de energia, que é o calor que não é trocado, tá? Delta E igual a zero. Aqui, delta E igual a zero. Então, o A está em equilíbrio com o B. Tá? Então, se não há troca de energia, está em equilíbrio térmico. Tá? Então, se dois corpos A e B forem colocados em contato com o terceiro corpo C, se A está em equilíbrio com C e B está em equilíbrio com C, então o A está em equilíbrio com o B. Então, a primeira parte seria aquilo ali, a segunda parte seria colocar aqui. Então, isso aqui implica que se eu colocar o A em contato com o B, não vai ter troca de energia entre os dois aqui, tá? As trocas de energia é aqui no contato, tá, pessoal? Assim. Basicamente define o termômetro, tá? Então, nessa situação, isso aqui é chamado de lei zero da termodinâmica. Tá? Dois corpos A e B em contato com o terceiro corpo C. Se eles estiverem em equilíbrio A e C e B e C, então o A está em equilíbrio com o B. O C é chamado de termômetro, né? Então, se eu colocar um termômetro no A e medir a temperatura de 20 graus, se eu colocar um termômetro no B, ele vai medir 20 graus também. Tá? Então, o C é o termômetro. Dúvidas?
Professor, os corpos A e B, eles têm que ter alguma coisa em comum entre eles, para eles serem da mesma temperatura? Não precisa ter nada em comum. O corpo A pode ser de ferro e o corpo B pode ser de plástico, por exemplo. Se eles estiverem em equilíbrio com o terceiro corpo, eles estão em equilíbrio entre si. Tá? Não tem nenhuma outra característica. Claro que tem que lembrar aqui que tem partículas, tá? Se o A está a uma temperatura que é diferente de zero, tá? Eu vou falar isso mais adiante. Então, tem movimento de partícula lá dentro, o B também tem movimento de partícula lá dentro. Essa energia pode trocar com outro corpo ou não, pode trocar calor. Então, quando falar em energia, a gente vai estar falando em troca de calor. Tá? Pode trocar calor entre o A e o C, pode trocar calor entre o B e o C, mas quando o A está em equilíbrio com o C, não tem troca de energia, então não tem troca de calor. Quando o B está em contato com o C em equilíbrio térmico, não tem troca de calor entre o B e o C. Tá? Então não está passando energia de um para o outro. Tá? Então dá para dizer que o A e o B estão em equilíbrio térmico entre si. Tá? Então, se não há mais nenhuma dúvida, vamos passar para as escalas. Como é que nós estamos no tempo? Quase fechou uma hora. Vamos um pouquinho mais, só para falar das 3 escalas. Não vi se estava focalizado o quadro, mas eu imagino que sim. Para sempre, professor. Escalas de temperatura. Normalmente, definimos as escalas a partir do ponto de fusão da água, que é quando nós temos gelo derretendo, ponto de fusão da água e do ponto de ebulição da água. Tá? Então, quando a água está fervendo, tá? Se for a pressão ambiente, então a pressão de 1 atmosfera, a água derrete, o gelo derrete a 0 graus, ou ele se transforma em gelo, a água se transforma em gelo a 0 graus, e o vapor, a ebulição da água, acontece a 100 graus Celsius. Essa temperatura depende da pressão, tá, pessoal? Se a gente subir um monte, a gente vai ver mais adiante, subir um morro aí de, sei lá, 7.000 metros de altura, tá? A pressão lá em cima é menor, e lá a água ferve a uma temperatura menor, tá? Porque a pressão é menor. Tá? Por outro lado, pressão é menor, o ponto de fusão do gelo também é menor. Enquanto que aqui o gelo, a água se transforma em gelo a 0 graus, no topo de uma montanha, a água se transforma em gelo a uma temperatura menos 5, por exemplo, menos 4, temperatura menor que zero. Então são pontos, esses pontos aqui, para uma mesma pressão, são chamados de pontos fixos. Pontos fixos. Para
mesma pressão. Então, aí o Celsius fez o seguinte. Até pouco tempo atrás não era Celsius. Não é tão pouco assim. É na minha época mesmo, tá, pessoal? Eu nasci em 66. Na minha época, a temperatura era em graus centígrados. Tá? Essa escala grau centígrado é a que a gente fala Celsius hoje. Tá? Na escala Celsius, vamos fazer aqui fusão da água. Então, fusão é quando está derretendo o gelo ou quando está... fusão da água quando está derretendo o gelo. Eu vou fazer o contrário. Vou botar a fusão embaixo. Né? Fusão da água. E aqui em cima, ebulição da água. Assim. Assim. Na escala Celsius, aqui é 100 graus Celsius. E aqui embaixo é 0 graus Celsius. Então, colocando o termômetro lá da escala do Celsius, na água, quando está derretendo a uma determinada pressão, aqui no caso é a pressão ambiente, a pressão atmosférica em nível do mar, tá? 0 graus e 100 graus Celsius. O Fahrenheit, ele fez uma comparação para tentar colocar a temperatura do corpo humano num valor próximo a 100 graus. Tá? O Celsius colocou os pontos de fusão direto assim, e aí aqui a gente sabe que a temperatura do corpo humano dá em torno de 37, 37,5 graus Celsius. O Fahrenheit tentou botar esse valor da temperatura do corpo humano em torno de 100. E quando ele fez isso, a escala do Fahrenheit, o valor da temperatura de ebulição aqui em cima é 212 graus Fahrenheit, graus F, e a temperatura de fusão da água é 32 graus Fahrenheit. Tá? As subdivisões dessa escala aqui são 100 subdivisões. Nessa aqui são 180. Subdivisões. Tá? E o Kelvin, a escala dele surgiu de forma indireta. A ideia dele, eu quero uma escala absoluta. Uma escala que não tenha temperatura negativa. Tá? Então, aqui, pegava lá um dia de nevasca lá nos Estados Unidos, ou qualquer outro país aí desses frios, media a temperatura negativa na escala Celsius. A Fahrenheit também pode medir temperatura negativa, né? Em algumas situações aí. Né? Temperatura menos 40 graus Celsius, por exemplo, já está a temperatura negativa da Fahrenheit. Né? E a escala Kelvin, depois que foi estudado o fenômeno dos gases, o resultado é que para fusão do gelo, temperatura encontrada foi 273,15. E aqui é só um K, tá, pessoal? Não tem aquela bolinha do grau. Tá? 273,15 Kelvin.
é um K maiúsculo, e aqui é 373,15 Kelvin. Tá? Um K maiúsculo. Tá? Não tem o grau Kelvin. Aqui, de novo, 6 subdivisões. Tá? Tem 6 subdivisões. Como que a gente vai fazer para converter um valor que eu tenho aqui, TC, na escala TF, que tem mais subdivisões, e na escala Kelvin, onde aqui é só T. Tá? É uma questão de matemática. Tá? A gente pega uma diferença dividido pelo número de subdivisões, e a partir daí, apaguei o Fahrenheit ali. Fahrenheit. Faz assim, ó, pessoal. Eu pego a temperatura que eu quero, TC, menos a temperatura que tem aqui embaixo, que é 0, mas eu vou botar TC menos 0, dividido por o intervalo maior, 100 menos 0, tá? É o número de subdivisões, TC menos o ponto inicial, dividido por 6 subdivisões, igual TF menos 32. Então, eu pego o ponto de temperatura que eu quero, menos o ponto inicial, dividido pelo número de subdivisões. Menos 32, dividido pelo número de subdivisões. 212, menos 32. Tá? Que é igual, na escala Kelvin, eu chamo simplesmente de T, T menos. Ao invés de usar esse vírgula 15 aqui, tá, pessoal? Os autores para o ensino médio não usam o vírgula 15, tá? Eles usam 373 e 273. No ensino superior, se alguém for fazer uma física, uma engenharia, vai ter que usar o vírgula 15 ali para todos os casos. Tá? T menos 273 dividido por 373, que é o maior, menos o menor, 273. Tá? Eu costumo dizer assim, pega o pedacinho, que é da temperatura até o mínimo, pedacinho, dividido pelo pedação, que é todo o termômetro. Tá? TC menos 0 por 100 menos 0, TF menos 32 por 212 menos 32, P menos 273, 373 menos 273. Já vamos pensar numa escala qualquer. Eu vou apagar Kelvin aqui e vou dizer assim, ó. Na escala X, graus X, aqui em cima o valor é 500 graus X e aqui embaixo é 100 graus X. Então deu 400 subdivisões. Nessa escala eu vou ter o TX. Tá? Então, se eu quiser converter qualquer uma dessas temperaturas para a escala X, eu vou colocar aqui TX menos 100 dividido por... Vamos diminuir o tamanho desse 273 aqui. 373 menos 273 dividido por 500 menos 100. Então, eu também tenho a escala grau X. E assim eu posso criar qualquer escala. Na época da definição da escala Kelvin, nos países próximos à Europa, existia em torno de 80 escalas de temperatura. Cada país achava que era interessante ter a sua escala.
Agora, tu imagina tu viajar para um país desses e chegar lá naquele cara com um termômetro que não tem uma conversão direta para a escala que tu está acostumado. Tá? Então, tinha duas escalas que se trabalhava no passado, em física, na conversão, que era além da Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin, tinha a Reaumur, tá? E tinha a Rankine, que era usado na Inglaterra. Tá? Então, era usado ainda mais duas conversões para a escala Reaumur e Rankine. Tá? Hoje a gente fica só com 3, tá? E no máximo aí uma qualquer. Bom, vamos fazer uma conversão aí. Quero saber quanto que vale na escala Fahrenheit 37 graus e meio. Como vamos fazer? Aqui. Qual o valor de 37,5 graus Celsius na escala Fahrenheit? Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar só essas duas primeiras aqui, igualdade aqui. Só a primeira igualdade aqui, ó. Eu vou tirar aqui o denominador, vou colocar assim, TC sobre 100 é igual TF menos 32 por 180, que é o número de subdivisões que tinha. Vamos colocar o valor. Então, aqui no lugar do TC eu ponho 37,5 por 100. Já vou pegar esse 180, vou passar multiplicando lá. Tá? 180 vezes TC. Então, aqui em cima fica vezes 180. Isso é igual a TF menos 32. Colocando o valor, fazendo a conta dessa divisão aí na calculadora, nós ficamos com 37,5 vezes 180 dividido por 100, isso dá 67,5. Igual TF menos 32. Passa o 32 para o outro lado. Vocês conseguem enxergar bem aqui embaixo? Passa o 32 para o outro lado. TF igual a 67,5 mais 32. O que dá 99,5 graus Fahrenheit. 99,5 graus Fahrenheit. Então, conforme eu falei, o Fahrenheit queria que a temperatura do corpo humano fosse de 100 graus. Tá? Conseguiram compreender como é que faz a conversão, pessoal? Pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Pois então, eu vou propor alguns exercícios para vocês e vou deixar disponível no SIGA-A na aula de hoje, tá? Para vocês fazerem as conversões de Fahrenheit para Celsius, Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin. Quando vai fazer Fahrenheit para Kelvin, pega essa outra igualdade aqui, ó, tá, pessoal? Aqui é assim. Quando for fazer de Celsius para Kelvin, percebo que aqui tem 100 e aqui tem 100, então dá para cortar a parte de baixo. Fica TC igual T menos 273.
Aqui é 100 e aqui é 100 também. Então, a igualdade fica só a parte de cima. E numa escala qualquer, teria que colocar o valor ali. Então, aqui, essa conta, aqui, se eu quisesse saber na escala TX, eu ia colocar o 37,5 ali, vai ficar 37,5. Eu vou botar o TX. TX menos 100 por 500 menos 100 por 400. Tá? Então, se eu colocar o 37,5 no TC, vezes 400, dividido por 100, vai ser igual TX menos 100. Então, na escala TX, 4 vezes 37,5, 4 vezes 37,5, 150, mais o 100 que vem do lado de cá, TX é igual a 250 graus X. Tá? Então, na escala qualquer, na escala X, a temperatura do corpo humano dá 250 graus. Viu, professor? Oi? A escala qualquer, ela sempre é igual? Não. Não? Não. Na avaliação eu vou colocar um valor diferente daquelas que a gente já viu. Porque daí não precisa fazer... Ou melhor, eu consigo saber se vocês aprenderam a fazer as escalas. Tá? Posso colocar na prova que a escala Ben-Hur, temperatura de fusão é menos 100 graus e a temperatura de ebulição é 800. Tá? Então, de menos 100 a 800 tem 900 divisões. Aí vocês têm que construir a escala e fazer a conta. Professor, tu consegue fazer uma de Celsius até Kelvin? Celsius para Kelvin. Tá. Como é que nós estamos no tempo? Dá para usar mais uns 10 minutinhos, né, pessoal? Era para usar só meia aula hoje. Professora, eu só tenho uma dúvida. Oi? De um lado, então, na hora que a gente vai fazer a conversão, de um lado a gente coloca o valor, assim, por exemplo, do outro lado do valor que está sendo pedido? Não, tu tem que saber em que escala que tu tá o valor. Tá? O valor tá em Celsius. Então, se o valor tá em Celsius, eu vou ter que usar essa parte da escala Celsius. Eu vou botar aqui no lugar do TC, eu vou botar esse valor. E aí eu vou estar procurando o que ele pediu. Se pedir na escala Fahrenheit, dá o valor lá de 99,5. Se pedir na escala X, eu vou ter que fazer a conversão daqui para X. Se pedir na escala Kelvin, eu vou fazer a conversão daqui para aqui. Então, qual o valor de 37 graus e meio na escala Kelvin? Kelvin. Opa, escrevi em vermelho. Tá? Eu tenho aqui, eu vou fazer a igualdade daqui até aqui. Eu vou ter TC sobre 100 igual T menos 273 sobre 100. Como eu tenho 100 dividindo dos dois lados, eu posso cortar esse 100 aqui, ó, tá? Esse aqui passa multiplicando e aí divide com o de baixo. Ou seja, eu vou ter TC é igual a T menos 273. É a mais fácil de fazer. Tá? Bom, se eu quero só o T, passa o 273 para o outro lado. T é igual a TC mais 273. Então, aqui, 37,5 mais 273 vai dar 37,5 mais 273, 310,
Opa. 310,5. E 10,5. E é só um K, não tem a bolinha, tá? 310,5 Kelvin. Então, Celsius para Kelvin é a mais direta, tá? Se eu quero Celsius para Kelvin, eu somo 273. Se eu quero Kelvin para Celsius, eu desconto 273. Tá? Essas duas aqui. Isso também vale para construir uma escala, tá, pessoal? Construir uma escala. Vou fazer esse último exemplo, depois eu vou colocar alguns exercícios para vocês treinarem. Tá? Como construir uma escala? Vamos supor que vocês querem construir um termômetro de álcool. Vocês pegaram uma mangueira transparente, colocaram álcool, botaram um corante vermelho nele. A mangueira vocês prenderam numa haste e deixaram, sei lá, um vidro, um reservatório, contendo bastante álcool colorido para fazer ele aquecer e subir a coluna dentro da mangueira. Como é que eu vou construir a escala do meu termômetro? Claro que eu vou precisar de um termômetro para ter a medida da temperatura e poder comparar com o meu termômetro, né? Vou ter que ter uma outra escala. Tá? Então, vamos supor que eu fiz assim, ó, na escala Celsius. Vou pegar Celsius, que é mais fácil, já é mais usual, mais comum. Na escala Celsius, graus Celsius, eu sei que aqui nós temos na ebulição 100 graus Celsius. Ebulição. E aqui na fusão, nós temos 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. Vamos supor que lá, quando eu fui medir no meu termômetro a álcool, aqui a altura da coluna, quando estava em 100 graus, deu 2 metros de altura. Tá? 2 metros de altura. Vamos chamar isso aqui de graus X também. Tá? 2 metros de altura. Não, como é a altura, eu vou chamar de H. Tá? Só H. Altura. 2 metros. Quando eu coloquei em 0 graus, vamos supor que tenha dado 0,2 metros. Tá? Bom, como é que eu construo a escala? Da mesma forma que construído para a temperatura. Então, vou pegar aqui uma temperatura TC aqui no meio. TC. E aqui vai dar uma altura que é H. Então, vamos fazer ali. TC menos 0 sobre 100 menos 0 vai ser igual a H menos 0,2 dividido por 2 metros menos 0,2. Tá? Se eu quero saber a altura, eu vou fazer assim. TC sobre 100 igual a H menos 0,2 sobre 1,8. Passando 1,8 multiplicando, vou apagar aqui em cima. 1,8 multiplicando, vou ficar com 1,8 TC sobre 100 é igual a H menos 0,2. Passo 0,2 para o outro lado. H vai ser igual a 0,2 mais 1,8 TC dividido por 100. 1,8 dividido por 100 é 0,0018. Então, eu digo que isso aqui é minha escala de conversão de temperatura para altura da minha coluna, do meu termômetro que eu criei. Aí eu posso colocar aqui
Se a temperatura for 50 graus, qual vai ser a altura? Pega, põe 50 aqui e faz a conta. Pra ver só se eu não coloquei um zero a mais aqui. Ficou muito pequeno ali. 1,8 dividido por 100. Eu botei um zero a mais. É 0,018. Tá? Se eu colocar 50 graus aqui, 50 vezes 0,018 dá 0,9 mais 0,2 vai dar 1,1 metro de altura, tá? No meu termômetro. Tá? Então não precisa necessariamente ser temperaturas que eu tenho aqui, tá, pessoal? Pode ser qualquer grandeza. Aqui pode ser volts. Então pode dizer que a voltagem aqui medida foi, sei lá, 5 volts quando a temperatura era 100 e 0,5 quando a temperatura era 0. E aí faz uma escala de conversão, vai aparecer o volts, aqui um V, igual a alguma coisa que depende da temperatura. Tá? Então, o que tem que lembrar, pega o pedacinho, eu digo sempre assim, pedacinho, TC menos 0, pelo pedação, 100 menos 0, tem que ser igual ao pedacinho, H menos isso, dividido pelo pedação, que é tudo 2 menos isso. Tá bem, pessoal? Vou colocar alguns exercícios. Eu vou pegar alguns do livro, tá? Eu sei que vocês ainda não estão com o livro, mas eu vou digitar eles, daí eu coloco para vocês fazerem. Tá bem? E o professor, o senhor pode repetir como é que é o nome do resultado final ali? A escala termométrica. Tá, obrigado. Escala termométrica, tá? Então, isso aqui é uma escala termométrica. Se fosse solicitado, encontre a escala termométrica para um termômetro de álcool colorido, para um, sei lá, um medidor de voltagem. Né? Escala termométrica. Escala termométrica. Tá bem, pessoal? Paramos aí. Espero que tenham aprendido tudo. Tá? Se tiverem dúvidas, vocês perguntem. A próxima aula nossa, eu acho que é síncrona ainda, tá? Só que daí a gente não precisa usar só metade do tempo, tá? Então é provável que a gente vá um pouquinho mais longe. A ideia é resolver alguns exercícios que eu vou propor. Tá? Não vou cobrar na forma de tarefas, mas é para treino mesmo. Já vou colocar o exercício, já vou colocar a resposta. A converta para graus Fahrenheit. Vocês podem até pegar no Google aí e procurar. Como que eu converto graus Celsius para Fahrenheit? Aí vai aparecer uma calculadora, coloca o valor aqui de um lado, vai aparecer a resposta do outro lado. Mas vocês têm que saber fazer a conta. Tá? Eu vou dizer, faça para uma escala X, quero saber qual é a temperatura na escala X para tantos graus Celsius. Qual a temperatura na escala X para tantos graus Fahrenheit? Qual a temperatura na escala X para tantos Kelvin? Tá? Tá bem, pessoal? Tenham um bom dia e até a próxima. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau. Professor, eu só fiquei com uma dúvida. Oi. Sobre... eu anotei aqui, mas eu não sei se ficou certo. Celsius para Kelvin soma ou subtrai? Celsius para Kelvin. TC é igual T menos 273. Então, isso aqui vai de Kelvin para Celsius, tá? Kelvin para Celsius. Se eu quero de Celsius para Kelvin, T é igual TC mais 273. Essa aqui é de Celsius para Kelvin. Tá bem? Tá bem, professor, agora eu entendi. Acho que eu tinha anotado certo, sim. Muito obrigada. Tá bem.
Boa semana. Tá bem. Professora, eu também queria tirar uma dúvida sobre o pirômetro óptico. Tá. Sobre aquela parte que varia. Tem em cima uma resistência e embaixo a parte que varia. É aquela parte que tu vai determinar a temperatura X que a resistência vai ficar vermelha? Isso aí, é essa parte aí que vai determinar qual é a temperatura. Porque eu não tinha... Aquilo ali é um voltímetro, tá? Já poderia ser uma escala em temperatura também. Né? Poderia ser uma escala em temperatura, só que o pirômetro óptico tem que comparar com o olho mesmo. O olho tem que comparar a cor do pirômetro com Porque eu não tinha entendido que determinada temperatura ele ia ficar vermelho. Aí como ia fazer a comparação, mas... Agora tipo, pensa assim numa pilha, tá? Eu ligo uma pilha de 1,5 volts. Ficou num tomzinho vermelho. Tá? Ah, mas e se eu dobrar a tensão, eu botar duas pilhas? Vai dar 3 volts, mas daí o brilho lá vai ser maior. Então, esse volts é que vai comparar com a temperatura. Então, essa parte que varia é o que vai determinar até a temperatura do forno. Isso aí. Tá em termos de escala, teria aqui volts, né? Volts aqui, sei lá, 100 volts para 1000 graus. E aqui, sei lá, 0,5 volts para 0 graus. E aí, pelo pirômetro, tu faz a comparação aqui de temperatura. Tá? Deu 80 volts, deu 800 volts. Tá? Ou 80 volts. Deu 80 volts, e aí eu comparo lá com a minha escala, que era de 1000 até 0, e aí eu vou ter a conversão. Vai ter uma escala termométrica que faz a conversão. Tá bom, obrigada. Era só essa minha dúvida mesmo. Tá bom bem. dia. Mais alguma dúvida? Professor, eu também estou aqui para falar. Eu queria saber se esse cálculo que a gente faz para tipo, descobrir as escalas, sabe, é o mesmo que o Teorema de Tales. Teorema de Tales. É na matemática. Eu não sei o que é o Teorema de Tales, tá? O que eu posso dizer é o seguinte. Tu tem que pegar o teu termômetro e dividir ele pelo número de subdivisões que tu tem. Tá? Quando a gente está lidando com temperatura, tu poderia dizer que é algo assim, ó. Os dois estão em cima de uma mesma reta. Eu não sei se isso é o Teorema de Tales. Tá? Tipo assim, ó. Eu tenho uma reta. Aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho um ponto. A, B e C. Como eles estão em cima da mesma reta, eu posso dizer o seguinte, ó, que o YA menos esse valor aqui, eu vou chamar de, sei lá, Y0, YA menos o Y0, dividido por o X que está associado aqui, XA menos o X0, que é 0 aqui, tá? Menos 0, é igual ao YB menos Y0 dividido pelo XB menos 0. Tá? É algo assim. É como se ele estivesse em cima de uma mesma reta, onde tem uma característica que é a mesma. No caso da reta, a característica é a inclinação dela. Se eu pegar esse pedacinho, essa inclinação, é igual à inclinação para o B, que é igual à inclinação para o C. Tá? Nesse caso aqui, o que é igual é pegar essa porção aqui e dividir pelo número de subdivisões. Tá? Isso é que é igual para todas as escalas. Não pegar... Sim, deu para entender bem. Como pegar a porção e dividir pelo número de subdivisões. Não sei se isso é teorema de Tales, não tenho certeza, não conheço. Tá bem? Sim. É só que só muda uma coisinha assim no final da conta, quando a gente tá terminando, que daí dá pra meio que fazer uma conta cruzada, eu posso dizer assim. Então, meio que facilitou para mim, mas
Mas é a mesma coisa. Eu só estava em dúvida mesmo. Deve ser a mesma coisa. Tá? Chega numa subdivisão assim e faz a conta cruzada no final, deve ser a mesma coisa. Isso. Obrigada, professor. Tá bem? Tá bem, então. Tenha um bom dia.